Olá a todos, começamos o programa Ponto de Vista, que hoje recebe Girlene Lázaro, ela que é diretora de formação sindical do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras da Educação aqui do estado de Alagoas e também é diretora adjunta da Secretaria Educacional da Confederação Nacional dos Trabalhadores, né? Isso, Girlene, 2017 tem se mostrado como um ano crucial, um ano importante para não só a base sindical, mas para os trabalhadores. Como se avalia esse momento atual? Bem, em primeiro lugar, agradecer o convite. Esse momento é um momento importante para que nós possamos estar discutindo não só com a nossa base, mas com a classe trabalhadora como um todo, por conta justamente dessa questão do que significa o ano de 2017 para nós, que é um ano muito emblemático, porque ele começa com uma proposta de previdência, né, de reforma da previdência, onde na nossa compreensão é um golpe na classe trabalhadora, né? Nós não temos outro adjetivo para colocar nesse momento, tendo em vista o que ela traz de proposta e a forma como ela está sendo colocada, discutida pelo governo. Então, para nós isso significa um prejuízo muito grande para a classe trabalhadora, em especial para alguns setores. Dentre esses setores, nós nos colocamos enquanto trabalhadoras e trabalhadores de educação. Então, é um ano onde nós temos a clareza de que vamos ter muita luta, para além da campanha salarial, para além das discussões corporativas da nossa base, nós temos a responsabilidade de estar fazendo o debate com nossa categoria e com as demais, para compreender o que significa essa reforma da Previdência. E não só com trabalhadoras e trabalhadores. No nosso caso, nós temos também o compromisso de estar trazendo à discussão os estudantes, a juventude, porque também vão ser prejudicados com essa reforma. Então, é um ano de muita luta. A gente sabe que há uma proposição do governo no sentido de ser ágil na aprovação, na votação dessa reforma, como a reforma trabalhista, que é uma outra questão séria que nós precisamos tratar também, mas já há uma perspectiva de que a reforma da Previdência seja levada à votação até maio. Então, é urgente que nós possamos fazer esse debate, né? E quanto mais formas de comunicação nós tivermos com a sociedade, com a classe trabalhadora, melhor. Quando a gente analisa o movimento sindical brasileiro, é fato, é rápido identificar esse movimento sindical com alguns partidos. E a história, pelo menos na década de 80, na década de 90, trouxe, junto entre outros partidos, o Partido dos Trabalhadores. Houve uma tentativa durante uma década de tentar assumir a presidência da República, logo em seguida assumiu. E aí esse preâmbulo é para perguntar o seguinte: os 12 anos, os 13 anos do Partido dos Trabalhadores no governo trouxe para o sindicato, é uma provocação que eu faço, algum tipo de acomodação? Olha, há uma avaliação dentro do movimento sindical como um todo de que uma proposta de um projeto de Brasil diferente, que incluísse mais aqueles que sempre foram excluídos da agenda do país, né? Onde pudesse mais redistribuir renda e onde pudesse haver mais direitos garantidos, né? Como uma coisa que seria permanente, ou dentro de um período isso seria resolvido, né? Na verdade, houve assim, uma avaliação que a gente pode dizer uma avaliação errada de tempo, né? Então, talvez isso tenha trazido para alguns setores uma certa acomodação. Mas a gente tem a clareza que a classe trabalhadora ela vai ter sempre a busca de direitos, de garantia de direitos, de avançar nos direitos, mesmo que nós tenhamos avançado durante esse período em alguns aspectos. Mas com certeza não seriam 12, 13 anos que iriam compensar 502 anos, né, de exploração, de escravidão, né, de tentativa de exclusão daqueles que são parte da sociedade, que são aqueles que não tinham direito nem a um prato de comida por dia. Então, não seriam 12, 13 anos, nem 15 anos, que iria efetivar, de fato, né, a exterminação desse período.
ou seja, a exclusão por completo. Então, há sim, há reconhecidamente um avanço em políticas públicas, avanços na questão da classe trabalhadora com uma política de reajuste de salário mínimo, que isso foi, sem dúvida, um dos ganhos maiores da classe trabalhadora, né? Políticas para as mulheres, políticas para os negros e negras, né? A inclusão desses setores na sociedade com políticas públicas, as conferências que trouxeram uma melhor participação da sociedade na busca de políticas públicas, de saúde, de educação, né, de vários setores, o avanço e aplicação de mais recursos na educação, através das políticas de financiamento. E isso garantiu para os trabalhadores uma movimentação, vamos dizer, daquela situação de desvalorização a um começo de uma situação de mais valorização. O professor, nesse período, foi valorizado? Sim, nós conseguimos, nesse período, transformar aquilo que era limitado dentro de uma política de financiamento, que era a política do Fundef, que, na verdade, foi uma política discutida amplamente em 94, mas com a entrada de FHC na presidência, ele rompeu com o acordo assinado com toda a categoria da educação através da Confederação, que foi em 94 um amplo debate em Brasília, onde reuniu trabalhadores de educação de todo o país, e isso foi assinado como uma possibilidade real de avançar na valorização, com carreira, com formação, um tripé de valorização que era carreira, formação e piso, né? Um piso mínimo onde nenhum trabalhador da educação recebesse menos do que isso, porque a situação, principalmente dos professores que a gente via, principalmente no Nordeste, era que tinha municípios onde se pagava um salário mínimo para 4 trabalhadores, né? Então, até o advento do Fundef, isso era uma realidade. Então, era, na verdade, uma política da educação básica. Isso foi acordado. E quando FHC assumiu, rompeu e transformou isso no mínimo que foi no ensino fundamental, colocando que essa valorização, tanto para o professor como para a educação básica como um todo, não era suportável para o país e que o país teria a condição de garantir a educação até o ensino fundamental. Acima disso, as famílias que assumissem, e nós sabemos o débito que essa nação tem com a sociedade em relação à educação e às demais políticas públicas. Então, nós avançamos nesses últimos 13, 12 anos nessa política porque nós conseguimos avançar, brigamos, fizemos muita marcha a Brasília, não é porque um governo com um projeto que a classe trabalhadora acredita que nós ficamos parados, né? Nós fizemos atos, fizemos caravanas, fizemos marchas até Brasília, até conquistar a lei do Fundeb, onde a gente avançou com mais recursos, incluindo a educação infantil, que não era incluída, incluindo a educação de jovens e adultos, e incluindo o ensino médio. Então, isso foi uma conquista histórica nossa, em termos de política de financiamento para a educação. E aí, sim, houve mais recursos aplicados na educação, nos estados e nos municípios. Não há, de certa maneira, algum tipo de falha nessa comunicação? Exemplo, você tem sido muito clara, exemplo, no avanço que foi na construção de uma política de educação infantil, na construção com as creches, numa construção de uma educação do ensino médio, acima de uma proposta que existia anterior. Mas isso está claro para a população compreendeu isso? Wendel, que eu também concordo com você. Houve todo esse processo, nós avançamos nessa questão, avançamos na conquista da lei do piso do magistério, né, que foi também uma outra conquista. Nós avançamos nas diretrizes de carreira, garantindo a valorização dos trabalhadores da educação, tendo uma carreira onde fosse respeitada a sua formação e o seu tempo de serviço, que até então não tínhamos. Quer dizer, são 3 exemplos que nós damos damos aqui de que houve avanços na educação. Houve avanço porque permitiu mais concurso público, que é o acesso ao serviço público através de concurso público para a educação. Houve avanço porque permitiu que os trabalhadores da educação pudessem ter uma carreira respeitada, desenvolvida. Houve avanço porque houve possibilidade de mais construção de espaços educacionais. E uma discussão de política educacional, que foram as conferências que resultou no Plano Nacional de Educação, né, com financiamento pela primeira vez. Porque nós tínhamos um Plano Nacional de Educação
que foram vetados os 9 artigos que definiam financiamento. Então, nós não tínhamos como você fazer uma política educacional para o país sem financiamento, era um plano para dar errado. Né? Então, o último Plano Nacional de Educação, que foi amplamente discutido desde o município até a esfera nacional, ele, pela primeira vez, ele tem financiamento garantido, só que ele agora está ameaçado, porque com a PEC 55, né, que foi aprovada, nós já temos um corte, porque há uma permissão com a terceirização que está aí. Se não foi hoje a aprovação, deve estar nessa semana sendo aprovada a terceirização, inclusive permitindo terceirização na educação e na saúde, no que eles chamam de atividades meios. Isso daí já acontece de alguma maneira? Acontece emergencialmente, embora em alguns locais está se tornando prática, né? E a gente está vendo o resultado. A gente está vendo no Rio de Janeiro como é que está. A saúde era OS, né? Então, Goiás, OS. E isso não são exemplos de que dá certo. De bem-sucedido. Não dá. Aqui no estado a gente tem uma OS no hospital em Santana do Ipanema que também tem problemas, né? Porque é uma mesma OS de Pernambuco que também já quebrou lá em Pernambuco. Então, o porquê apostar nessas alternativas dentro da administração pública? Por que não investir o que está se investindo? Porque não acredito que OS, nem ONG nenhum, ela vem para dentro do serviço público e não quer ter lucro. E enquanto saúde e educação forem vistas como mercadoria que pode ser vendida, nós não vamos ter uma educação de qualidade, por mais compromisso que haja do conjunto dos seus trabalhadores. Então, eu acredito que essas políticas que nós vivemos nesses anos, elas foram um pontapé para a gente transformar um pouco. Mas concordo plenamente com você que não houve uma divulgação suficiente, né, para que a população entendesse isso como um direito que tem, mas que houve, de fato, pela primeira vez, uma visão voltada para esse direito ser garantido através de políticas. Você falou desse momento de que o trabalhador conseguiu, de uma maneira, ter ganhos, ganhar o direito, sim, se empoderar de alguma maneira. Não seria nesse momento, então, já que a base do sindicato ela é construída por alguns conhecimentos, por algumas culturas, ideologias socialistas, comunistas, pelo menos de alguma maneira. Isso. E aí uma das bases do marxismo, do socialismo, do comunismo é que estamos numa luta de classe. Com certeza. Se esse período de construção foi favorável ao trabalhador, não seria um momento hoje de reação? Com certeza, era o que nós deveríamos ter. Porém, nós sabemos que há também... nós estamos num sistema capitalista, né? Não dá para a gente se enganar. Né? Nós estamos dentro de um sistema capitalista que tem vindo nos últimos anos com muita força para recuperar o espaço que perdeu nos últimos de 2000 para cá. Né? Então está se rearticulando em todo o mundo e a América Latina tem sido o palco da rearticulação disso, quando a gente vê a retomada dos representantes do capitalismo nos governos, ou seja, onde nós tínhamos governos mais à esquerda, com uma visão mais voltada para a questão socialista e com um projeto de nação mais voltados para o conjunto da sociedade e não para alguns, esses governos foram perdendo seu espaço. Então, isso mostra que o capitalismo está se rearticulando através do neoliberalismo, e a ideia do neoliberalismo, ela é muito individualista. Então, hoje, o que é que a gente tem? Nós temos, tanto na esfera da classe trabalhadora, como da juventude como um todo, pessoas que adentraram no mundo do trabalho, pessoas que estão hoje vivendo dentro dos espaços educacionais, que não viveram antes do período de 2000. Né? Não passaram, não têm o conhecimento de todo esse processo que foi, tanto da ditadura, né? Que, embora alguns conheçam, sabem o que significou aquilo, como o período pós-ditadura, que mesmo com a redemocratização, mas nós não tivemos um avanço significativo na democracia, uma democracia muito jovem. Então, com isso, nós temos hoje uma população que ainda é embevecida pelo discurso capitalista, pelo discurso neoliberal, de que você se basta.
o discurso da competitividade, da individualidade, de que eu estou num determinado setor porque eu fiz um concurso com os meus méritos, é a discussão da meritocracia, né? Com os meus méritos eu atingi, cheguei aqui e aqui estou, não preciso de movimento sindical, não preciso fazer a luta de classe porque eu me basto. Isso é um produto justamente da forma como o capitalismo ele se instala e faz um discurso e embevece a mente e o coração de muita gente que não vê que para que nós pudéssemos ter hoje concurso público, plano de carreira, avanços, embora pequenos, mas avanços que nós tivemos sim um conjunto de pessoas que se dedicaram à luta coletiva e não individual, para brigar porque considera que a classe trabalhadora precisa estar organizada e unificada em prol dos seus direitos. Então, esse elo é o que falta para que a gente possa ter, de fato, a compreensão do conjunto da classe trabalhadora, de que nós estamos, de fato, num espaço de luta de classes e que nós precisamos reconhecer o nosso lado, nós precisamos saber e termos com clareza a identidade de classe trabalhadora, né? E que isso nos coloca em uma posição desfavorável diante dos ataques constantes do capital e daqueles que acatam essa forma de ver a sociedade e de implantar os seus tentáculos, né, que é justamente de reduzir o tamanho do Estado, de desvalorização da classe trabalhadora, né, de achar que nós temos benefícios, como nós ouvimos discursos do vice-presidente da Fiesp, dizer que os benefícios que a classe trabalhadora teve durante o período do governo Lula e Dilma, trouxe prejuízo para o mundo empresarial, como se eles tivessem deixado de ter lucro durante todo esse tempo, como se tivessem deixado que os bancos tivessem lucros, né, cada vez maiores durante esse tempo, por conta de uma política de inclusão e de melhoria da vida daqueles que tinham mais dificuldades e eram mais excluídos. Então, há todo esse processo, né, de tentativa de impor a visão da classe dominante, e isso ainda não é percebido por uma boa parte da classe trabalhadora. É por isso que quando vem uma reforma como essa, um ataque como esse, que é crucial, e não é uma coisa para agora já somente, né? Talvez nem tenha tanto já para alguns, mas é a longo prazo. O que está por trás de tudo isso, além da clara tentativa de retirada de direitos, o que está por trás disso é fazer caixa para pagamento de uma dívida que não foi contraída pela sociedade, né? Então, com tudo isso, a gente precisa, de fato, clarear, porque até o dinheiro público está sendo usado pelo governo para dizer que a reforma é necessária para reconstruir um país, onde a gente sabe que não há débito, não há déficit, aliás, da Previdência. Porque em 2015, isso é dado já confirmado, que houve, a gente tem aqui esses dados, o que houve foram 11 bilhões de superávit na Previdência em 2015. Porque, na verdade, quando a gente discute a questão da lei da reforma da Previdência, a gente tem que compreender o conjunto do sistema de seguridade social e o que eles tiraram desse conjunto a Previdência. Sobre esse conjunto, para discutir isso, a gente vai para um breve intervalo. Na volta a gente detalha, a gente volta já. Eu estou aqui com Gilene Lázaro, ela que é diretora de formação sindical do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras da Educação aqui em Alagoas. A gente volta já.